Bom dia, pessoal do sexto ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Pessoal, a gente vai encerrar os conteúdos, né, que a gente estava trabalhando aí no capítulo 2, onde a gente estava abordando sobre a realidade que nos cerca. E aí a gente abordou vários conceitos, né? Como território, nós falamos um pouco sobre a região e também falamos do conceito de paisagem, né? A paisagem, pessoal, que é constituída por todos os elementos naturais, artificiais, tudo aquilo que a gente consegue perceber, não apenas através do nosso olhar, mas também sentir através do nosso olfato, né? Do nosso paladar, da nossa audição. Tudo isso constitui uma paisagem. Então, uma música também faz parte de uma paisagem, tá? Um cheiro de um perfume, né? Tudo está envolvido, na verdade, na constituição de uma paisagem. Ok. Na página 29, pessoal, a gente vai estar falando um pouco sobre paisagens e trabalho humano. A gente sabe que as paisagens, elas sofrem também modificações através das nossas ações, correto? Então, nós, seres humanos, estamos, como a gente está em contato com a natureza, está em contato com o meio, a gente está transformando também a paisagem constantemente, principalmente a partir do nosso trabalho. Diferentes formas de trabalho, né, vão se manter conectados com essa paisagem, né? Nem tudo que a natureza produz, vai ser aproveitado pelo humano. Ou seja, algumas coisas precisam ser retiradas da natureza, transformadas nas indústrias, né, para serem entregues ao comércio e a gente poder comprar esse produto, né? Muitas das vezes a gente não consegue consumir o chamado produto bruto, ou seja, aquele que é extraído diretamente da natureza. Ele precisa passar por alguma transformação, né? Vários são os produtos que precisam passar por transformações antes de chegar às nossas casas, né? Então, quase o tempo todo, nós seres humanos que trabalhamos nessa área de transformação, né, a gente precisa transformar vários elementos naturais, tá? Para que seja consumido por nós, né? Então, toda ação ou atividade, pessoal, de alteração da natureza é considerada um trabalho. Então, toda ação, toda atividade de alteração da natureza é considerado um trabalho, tá? Desde um simples gesto de cortar uma lenha até retirar algum alimento para ser processado, tá? Então, qualquer ação, qualquer atividade sobre a natureza é considerado um trabalho. Então, várias são as formas de trabalho humano, né? A gente tem um agricultor, nós temos o minerador, nós temos vários exemplos de atividades humanas, né? Ou seja, de trabalho humano que vai estar em contato com a natureza transformando, tá? Então a gente não pode esquecer que qualquer ação, qualquer atividade que transforme a natureza é considerado um trabalho, ok? Na página 29 a gente tem vários aí, ó, exemplos, aqui, ó, nesses quadrinhos, né? Que falam um pouco em relação ao Dudu. Dudu enquanto trabalho, né? O Dudu, ele é agricultor, ele planta, ele colhe, ele cuida da terra, porque antes desse alimento chegar às nossas mesas, por exemplo, né, precisou que alguém cuidasse do solo, replantasse, né, regasse aquela semente. Depois que aquela semente vai crescer, a gente vai retirar aquele fruto, né? Vai levar às indústrias quando for necessário para sofrer transformação e até chegar à nossa casa. Então percebam que são vários os processos, né, que esses produtos sofrem ao longo do caminho até chegar à nossa casa. Então a gente vai ter a plantação dos alimentos, né, a gente vai ter que cuidar dessa plantação e chegar até a colheita. Depois da colheita, né, a gente leva essa mercadoria até as indústrias,
quando for necessário, ou vai direto para os comércios, né? Para poder ser revendido e aí a gente comprar e poder consumir, tá? Um outro fator importante é que essa produção, esses produtos, eles são revendidos por outros trabalhadores, né? Como, por exemplo, os comerciantes. Então, percebam que o trabalho, ele envolve vários tipos de trabalhadores que vão exercer diferentes funções, tá? Por isso que a gente tem várias formas de trabalho, tá? Na página 30, bem aqui embaixo, tá? Até eu vou pedir para vocês grifarem, vou ler para vocês. Tá assim, ó. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia. Então, a economia, ela está relacionada a todos os elementos o quê? De produção e também de distribuição, que aí vai formar a economia. A gente produz, comercializa e vende, gera lucro. Isso faz parte o quê? Da economia, tá? As atividades que têm por objetivo produzir, né, e distribuir mercadorias são denominadas atividades econômicas. Então, todas as atividades que têm por objetivo produzir e distribuir, né, a gente vai ter as chamadas atividades econômicas, que são várias. Como a gente estava falando, né, as atividades econômicas, elas vão ser classificadas, galera, a partir de 3 categorias, que é a atividade primária, atividade secundária e atividade terciária. Na página 31, aqui no final do capítulo, do texto, vocês vão grifar essa parte aí. O que é atividade primária? Atividade primária é tudo aquilo que está relacionado ao quê? À terra, como, por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo. A atividade secundária é formada por todos os tipos de transformação da atividade primária. Por exemplo, a gente vai pegar lá a produção da atividade primária, vai levar para o setor secundário, né? Para a atividade secundária, que são as indústrias. Então, as indústrias, tá, vão transformar essas atividades primárias. E atividades terciárias vai reunir o comércio, vai reunir o serviço, tá? E a administração pública. Então, as atividades econômicas passam aí por 3 fases: atividade primária, atividade secundária e atividade terciária, ok? Bom, mas a gente sabe que, como eu mencionei antes, todo mundo vai desempenhar um tipo de trabalho dentro da sociedade, né? E esse trabalho, ele vai receber de acordo, a valorização de acordo com aquilo que você faz, né? A gente tem essa sociedade baseada em quê? No capitalismo, ou seja, no lucro. Então, se você trabalha com uma área tal, você vai receber tal salário. Se você trabalha em uma outra área, né, em que a valorização é maior, provavelmente você vai receber mais, correto? Porque a gente vive em uma sociedade assim. Então, isso a gente chama de divisão do trabalho, que é o quê? Os seres humanos, eles dividem as tarefas. A partir dessa divisão de tarefa, cada um vai executar aquela tarefa. E cada tarefa vai receber um tipo de valorização, né? Então, isso a gente chama de divisão do trabalho, tá? Por exemplo, dentro das indústrias, quando a gente pega uma indústria montadora de carros, né? Cada setor é responsável por montar uma parte daquele veículo. Isso é uma divisão do trabalho, né? Uma parte vai ficar com o de montar a parte dos pneus, outra parte interna do carro, o outro a parte externa, porque a gente precisa dividir esse trabalho, tá? Então a gente chama isso de divisão de trabalho, ok? Bom, pessoal, como atividade, tá? Pra gente fechar esse capítulo, vocês vão estar fazendo a página 33, ok? Do capítulo 2, pra gente fechar, que é o que já conquistei, beleza? Obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente tem outro vídeo, que é o vídeo de revisão para a nossa avaliação, tá bom?